a Deus. Amém? Eu quero convidar você agora, que está na sua casa, a pegar a sua Bíblia, e nós vamos agora compartilhar da palavra. Nesses últimos tempos nós temos vivido momentos difíceis, momentos que as pessoas estão ficando com medo, até mesmo medo de sair da sua casa, medo de conviver, até mesmo de fazer coisas dentro com a sua própria família. E nós temos buscado o direcionamento de Deus, para que Deus ele venha falar no nosso coração, e através da sua palavra, nós viemos levar uma palavra de refrigério para a sua vida. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, e no versículo 15, no livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 15, você que pode, pega a sua Bíblia, nós vamos estar agora compartilhando a palavra do Senhor, e em nome de Jesus eu creio, que Deus ele vai trazer um alimento para a sua vida, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você que abriu a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 15, a palavra do Senhor ela diz assim: Jaziel disse, povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem isso que o Senhor Deus diz. Não se assuste, não fiquem com medo desse enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês atacarão quando eles vierem pela subida de Zi. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale de lá para cá, no deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para me compartilhar com a igreja nessa noite de quarta-feira. E eu quero pedir a você que preste bastante atenção nessa palavra. A Bíblia fala que vinha um exército contra Josafá, e Josafá ele ficou sem saber o que fazer, e Deus levantou um profeta para levar uma palavra para eles, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, uma palavra que levantasse a moral deles e mostrasse para eles que Deus estava com eles, Deus estava junto com eles, em meio à luta, em meio à tribulação, em meio às provas, em meio à doença, em meio à fraqueza. Deus ele está com você, Deus ele está te guardando, Deus ele está te livrando de todo o mal. Deus ele está levantando profetas para ministrar palavras sobre a sua vida, dizendo: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. E aqui não foi diferente. Deus levantou o profeta Jaziel e disse: não fiquem com medo, não fiquem atemorizados, porque vocês estão guardados pelo Senhor dos Exércitos. Quando eu estava estudando essa palavra, Deus falava algo no meu coração, que nós temos que ter alguns princípios, mediante a palavra de Deus. Nós temos que aprender a cada manhã, nós temos que colocar essa fé inabalável dentro do nosso coração, a cada manhã que nós acordamos. Todos os dias é dia de você renovar a sua esperança. Todos os dias é dia de você acreditar que Deus vai fazer algo novo. Mas pastor, está todo mundo dizendo ao contrário. Mas eu quero dizer para você que nós acreditamos na palavra do Senhor. Nós acreditamos naquele que vive, naquele que reina, naquele que opera milagre, naquele que faz o morto levantar, naquele que faz o aleijado andar. Ele vai fazer na vida da sua igreja algo sobrenatural. Nós estamos vivendo em tempo de crise. Deus ele vai fazer, Cristo
Cristo reinar na nossa vida, através do que Ele vai manifestar, que é o grande milagre na sua vida. As pessoas não acreditam, mas se você tiver fé, Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. O profeta libera esta palavra: creem no Senhor Jesus, esperam no Senhor Jesus, não fiquem com medo. O primeiro princípio que eu entendo está lá no Salmos 20, no versículo 7. A Bíblia fala assim: uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas eu e você confiamos no Senhor dos Exércitos. As pessoas confiam naquilo que elas têm, as pessoas confiam nos estudos que ela tem, as pessoas confiam nas pessoas que elas conhecem, mas eu e você, em meio à pandemia, em meio à dificuldade, acreditamos e confiamos no Senhor dos Exércitos. O salmista diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. O primeiro princípio que eu quero deixar para você, a primeira orientação que eu quero deixar para você: não sei o que você está passando, não sei o que eles falaram a respeito da sua situação, eu não sei qual o grau está a sua dificuldade, mas nós confiamos no Deus dos Exércitos, porque nós sabemos que Ele faz grandes coisas na nossa vida, em nome de Jesus. O profeta liberou a palavra, e hoje eu libero a palavra para você: confia no Senhor. Nós vamos ser como os montes de Sião, e nunca seremos abalados, nós nunca seremos envergonhados, porque o Senhor, Ele está conosco, o Senhor, Ele nos guarda, o Senhor faz a obra na nossa vida. A palavra profética foi liberada, a palavra profética já está sendo manifesta na nossa vida. Em tempos de pandemia, em tempos de crise, Deus, Ele tem sido o nosso sustento. Guarde no seu coração o primeiro princípio, que é confiar no Senhor. Confie nele, acredite nele, Ele fará grandes coisas na sua vida, coisas que o homem não viu, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram. É aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Deus vai fazer coisas grandes. Não fique com medo, acredite no Senhor. O segundo princípio é que nós não temos que lutar com as nossas próprias forças. Nós vimos agora a respeito da confiança, mas às vezes nós confiamos no Senhor e nós queremos agir, nós queremos fazer com as nossas próprias mãos, nós queremos movimentar, às vezes com as situações que nós conhecemos, dar um jeitinho na situação. O segundo princípio está registrado na palavra do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. A Bíblia fala assim: a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. A sua visão tem que ser uma visão celestial. O seu entendimento tem que ser um entendimento do reino de Deus. Ainda que você estiver passando por dificuldades, ainda que você estiver passando por lutas, a sua visão não tem que ser uma visão humana, mas a sua visão tem que ser uma visão celestial. Você tem que entender que o seu Deus, Ele está te olhando, o seu Deus, Ele está te guardando. Mal algum chegará à tua tenda. Deus, Ele está liberando palavra profética sobre a sua vida, para que você receba aquilo que Ele tem preparado para você. Mas você não pode com a sua própria força, você não pode com o seu conhecimento, você não pode com a sua influência, você não pode querer agir com a sua própria vontade. A nossa vontade é orar ao Senhor e pedir a Ele que Ele faça boa obra na nossa vida, que Ele faça boa obra na nossa casa, que Ele faça boa obra lá na sua empresa, que Ele faça boa obra na família, que Ele faça boa obra lá no hospital, que Ele faça boa obra no presídio, que Ele faça boa obra aonde for necessário. Mas a nossa atitude tem que ser de oração. O segundo princípio que nós temos que entender, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue.
pessoas ficam lutando contra pessoas, pessoas ficam alfinetando pessoas, pessoas ficam menosprezando uma a outra para medir quem vai saber mais, quem vai ganhar. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades da região celestial. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, interceda ao Senhor, a sua casa vai receber a bênção do Senhor, e nós vamos poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós estaremos juntos, a minha família é do Senhor, os meus filhos é do Senhor, a minha mãe, o meu pai é do Senhor, os meus familiares são do Senhor. Coloca fé no seu coração, mas não haja com a força da sua mão. A Bíblia diz que Josué, ele trouxe essa palavra. Josafá, ele recebeu essa palavra, e a orientação foi: não faz nada. Essa peleja não chega lá, você não vai lutar, essa luta não é sua, essa luta é minha. Mas não fique com medo, não te assombres, não te assustes, porque o Senhor é contigo. Essa luta que nós estamos passando, da pandemia, essa luta não é nossa, essa é uma luta espiritual. Isso o mover no principado e na potestade tem tentado tirar da nossa vida a nossa esperança, tem tentado tirar da nossa vida a nossa fé. Quantas pessoas estão perdendo a fé? Quantas pessoas estão perdendo a esperança? Quantas pessoas questionam tudo que falam com elas, e tudo elas têm justificativa, mas nós aguardamos no Senhor, nós acreditamos no Senhor dos exércitos. O segundo princípio: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E o terceiro princípio é estar na dependência do Senhor. O salmista, ele diz no Salmo 121, elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero que você entenda nessa noite, que o seu socorro vai vir do Senhor. Às vezes você até tem muitos conhecidos que podem te ajudar, mas nos momentos difíceis, todas as pessoas que passam, elas pedem a Deus para mudar a história da vida delas. O salmista sabia disso. Ele olhava para os céus e dizia: olha, elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Às vezes você pode estar na sua casa, com um ente querido seu internado, em um hospital, ou passando por uma situação difícil, dependente químico, vivendo uma vida desregada, em momentos difíceis, que traz tristeza ao seu coração. E às vezes você não sabe o que fazer, às vezes você não sabe nem mais o que orar. Mas nessa noite eu quero trazer essa palavra, como o profeta liberou a palavra aqui. Eu quero liberar como profeta do Senhor uma palavra sobre a sua casa, sobre a sua família. Eleva os teus olhos para os montes, olhe para os céus, saiba que é de lá que vai vir o seu socorro. O salmista dizia isso: eleva os meus olhos para o monte. Ele sabia que era do alto que viria a resposta dele. Em meio a tantas situações difíceis, em meio a tantas notícias tristes, de pessoas que nós conhecemos, que têm partido, que não têm aguentado essa pandemia, nós estamos aqui, olhando para os céus, sabendo que o Senhor, Ele vai fazer grandes coisas na nossa vida, em nome de Jesus. São esses três princípios que eu queria deixar para você nessa noite, para alimentar a sua alma. O primeiro princípio: confia no Senhor. Não confia nas situações, não olhe para as situações, mas confia no Senhor, espera no Senhor, descansa no Senhor. O segundo princípio: entenda que a sua luta não é carnal, não é contra pessoas, não é brigando, não é medindo força, mas é espiritual. E a luta espiritual nós vencemos com oração. Ore ao Senhor. E o terceiro princípio: eleve os seus olhos para os céus, que é de lá que vai vir o seu socorro. Eu não sei o que você tem passado na sua casa. Eu sei que momentos difíceis as famílias têm passado, famílias têm se esfriado, pessoas têm brigado, pessoas têm
ficado nervosas, impacientes, com estupim curto. Mas eu quero dizer para você que é um servo, uma serva de Deus, que acredita que Deus pode mudar a história da nossa casa, da nossa vida, da nossa nação. Espera no Senhor, esperei com paciência no Senhor. Deus, Ele vai ouvir a sua oração, Deus, Ele vai ouvir o nosso clamor, em nome de Jesus. Eu gostaria agora de convidar você, depois dessa palavra, eu gostaria de convidar você agora, nós vamos orar, e eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família, eu quero ministrar a palavra do Senhor na sua família, e que em nome de Jesus você venha receber o fortalecimento da parte do Eterno, e que Ele venha fazer a cada dia um milagre acontecer na nossa casa, em nome de Jesus. Você que pode, feche os seus olhos. Você quiser levantar a sua mão e tomar posse da palavra, levante a sua mão, fique à vontade. Você está com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, Ele está com você, te guardando e te livrando de todo mal. A Bíblia diz no Salmo 91, que mal algum chegará à tua tenda. Deus, Ele vai ministrar na sua vida, e mal algum vai chegar na sua casa, mal algum vai chegar na sua família, mal algum vai chegar nos seus familiares, porque os seus anjos dará a ordem ao seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Você que pode, feche os seus olhos, feche os seus olhos.